Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todas as madrugadas às 5h40 com um vídeo novo. O propósito é transmitir uma mensagem que você consiga aplicar. Diferente dos outros assuntos, hoje, 31 de outubro, eu quero falar sobre Halloween. Veja, para muitos é uma noite de fantasia, de doces, né, brincadeiras, é o famoso Dia das Bruxas. Eu preparei um material e eu acredito que é muito oportuno você prestar atenção em tudo que eu estarei falando aqui. Veja, o Halloween, algumas pessoas entendem apenas como algo inofensivo, mas para o cristão, ignorar a origem, a essência dessa celebração é abrir uma porta muito perigosa na sua vida, e não somente na sua vida, mas em todos aqueles que também convivem contigo, principalmente se você tem filhos. A pergunta que eu faço, né, e acredito que também seja a pergunta que você se deve fazer, é: o cristão pode celebrar o Halloween? Veja, a dúvida existe porque a história ela é complexa. Enquanto alguns afirmam, a gente tem alguns canais que afirmam que não há problema em celebrar o Halloween ou, enfim, em participar das festividades, apontam que essas festividades são apenas, né, algo inofensivo. Nós também temos alguns outros canais que condenam tais práticas, associando então essa festa puramente aos rituais e pegando ali a sua origem, né, dos celtas. Essa divergência histórica, né, porque de um lado nós temos também outras pessoas que afirmam que a origem do Halloween ela vem ali de uma origem católica romana ligada à vigília de Todos os Santos. Se nós focarmos no passado, eu acredito que nesse ponto nós não teremos então decisões tão claras. Na verdade, você vai ter várias divergências e não é esse o foco do vídeo. Então, em vez de focar ali no passado, apenas entendendo a origem, eu também quero te levar a focar no presente e na realidade espiritual. Porque independente ali, né, independentemente de ter começado com ali uma origem celta e que de fato isso houve, com todos os rituais, com toda a idolatria, toda a invocação demoníaca, ou se, né, iniciou com uma vigília católica, independente disso, o que importa é o que o Halloween ele se tornou hoje. Veja, o Halloween se tornou uma celebração secular envolta ali de elementos ocultistas, demoníacos, e é por isso que a nossa posição, presta atenção, cristão, estou te chamando a atenção agora, a nossa posição é clara e biblicamente sustentada. O cristão deve se afastar de toda festividade dedicada ali ao ocultismo, à bruxaria ou, enfim, as festas que se denominam ali festa do Halloween. Veja, se nós partirmos então por esse princípio, eu quero que você compreenda que nós, cristãos, nós não ignoramos a realidade espiritual. Um dos livros que eu li que me marcou muito, ele fala que não há avivamento sem compreensão das batalhas espirituais ou da realidade espiritual. Então perceba, nós devemos tratar a realidade espiritual com muita seriedade. Sabe que a, a ação demoníaca ela é real e constantemente ela quer te tirar daquilo que Deus está fazendo ou do propósito que Deus tem para a sua vida. O inimigo ele é muito sutil, então o que antes era uma invocação de espíritos da morte ou a prática de feitiçaria, se você pegar ali o contexto histórico, né, dessa festa, o que antes era algo tão real e tão claro, onde as pessoas cristãs já entendiam o propósito, hoje está muito disfarçado como uma festinha de criança. Se você pensar ali na frase doces ou travessuras, a origem dessa expressão significava ou você me dá um doce, ou eu farei um feitiço, um truque contra você. Hoje essa ameaça ela acabou se tornando uma brincadeira, né? Num tom de brincadeira. Mas ao fazer isso, o ocultismo
a feitiçaria, já se torna ali uma brincadeira, né, que é uma brincadeira aos olhos das crianças. Na verdade, é uma maneira lúdica de introduzir o ocultismo na vida dos pequenos e deixando então abertos ou abrindo ali portais para que haja uma ação das trevas, uma ação do maligno. A Bíblia é muito clara, se você ler em Deuteronômio capítulo 18, que Deus condena severamente todas as práticas associadas a essa data, todas as práticas associadas à adivinhação, à feitiçaria, necromancia, bruxaria e por aí vai. Se a festa celebra aquilo que Deus deixa claro que é abominável, meus irmãos, é óbvio que, mesmo que de brincadeira, um cristão não deveria se envolver. Veja, mesmo que você tenha um conhecimento histórico ali do Halloween, até que você possa dizer assim, pastor, mas tem algo bom nisso que de forma alguma eu enxergo, mas ainda que você tenha ali um grupo de cristãos que acabam, sabe, destoando tudo, ainda que se tenha isso, nós precisamos compreender, meus irmãos, que o Senhor é muito claro nos princípios da palavra dele. Então, as pessoas hoje cada vez mais estão caindo no engano do diabo e fazendo com que a imagem do diabo, do adversário, se torne então uma imagem boa. Olha como é divertido ser das trevas. Olha como não tem problema. Veja, há um tempo atrás, né, até não sei quanto tempo já faz isso, mas um streamer lançou ali uma série que era com o nome Lucifer. E então se pinta ali que a ação maligna é uma ação que o coitado é o diabo. Veja, olha como o diabo é legal, olha como o diabo é divertido, olha como o diabo é injustiçado. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo nos dá ali, né, uma clareza na carta aos Coríntios, dizendo que todas as coisas elas são lícitas, mas nem todas convêm. Ainda que você não acredite, tá? E eu respeito se você não acredita, porém, independente se você acredita ou não, é fato que existe. Mas ainda que você não acredita, né, acredite no reino das trevas ou nessa realidade espiritual, participar dessa festa tem então se abre então portas e legalidades para a ação das trevas, queira você acreditar ou não. A Bíblia vai dizer também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 22, afastem-se de toda aparência do mal. Veja, se o mal se disfarça ou se esconde, nós não entramos lá para dar uma encarada, né? Vamos dizer assim, deixa eu ver isso, deixa eu entender. Não, meus irmãos, já é terrível uma celebração para o ocultismo, para a bruxaria, para feitiço. Agora veja, quando nós tratamos do Halloween no Brasil, a gente tem um agravante. Ele é geralmente, né, importado com um objetivo muito claro, direto associado então ao reino das trevas, como caveira, morte, invocação de demônio, é onde se faz tudo o que o reino das trevas deseja. Há uma realidade espiritual que Satanás e os demônios eles só agem por legalidade. Ao nós, né, celebrarmos ou você permitir que se celebre uma festa que está em todo o mundo ligado à invocação de demônios, a feitiço, que tem em suas origens rituais de consagração a deuses celtas, que tem a prática pagã, a idolatria, você está se colocando numa zona de risco espiritual. Existem relatos, então, que o período que antecede o Halloween é um período de muitos sacrifícios e muitas invocações demoníacas, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Usado, então, para que se obtenham poder das trevas. Veja que
Hoje o Halloween ele continua sendo uma celebração, se é se eu posso usar essa palavra, mas uma festividade das trevas que liberam muitos portais para essa ação demoníaca que destrói famílias, destrói vidas e não tem nada a ver, meus irmãos, conosco, nós que somos cristãos. Nós não podemos impedir, sabe, que essa cultura do Halloween ela de certa forma seja celebrada ao redor do mundo, né? Mas nós podemos sim impedir que ela seja real dentro da nossa casa, da nossa família, das nossas crianças. Então, a prioridade de um cristão é obediência à palavra de Deus, santidade e adoração ao próprio Senhor. Se você tem filhos, presta atenção, chamando a tua atenção agora, se você tem filhos, você pode, como pai, como mãe ou como responsável, o conselho prático que eu te dou é não permita que os seus filhos participem das festas em escolas ou condomínios que têm essa temática. Converse com a instituição de ensino e exerça então esse direito que você tem de liberdade. Você pode chegar na instituição e dizer assim: o meu filho é cristão e não compactua com esse tipo de festividade. Não vista os seus filhos de bruxa, de mago, de monstro, de caveira, porque se o mundo escolhe celebrar as trevas, nós cristãos, nós escolhemos celebrar a luz. Sabe o que eu quero dizer, meus irmãos? Ao invés do Halloween, que você celebre a vida que Jesus te deu. Em João, no Evangelho de João, vai dizer que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nesse tempo de trevas, podemos dizer assim, onde muitos estão inclinados a isso, que você possa testemunhar desse Evangelho poderoso de Jesus, dizendo que o reino das trevas produz morte, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A nossa vida, ela deve ser uma vida de consagração ao Senhor. Não caia na cilada do inimigo de permitir que certas coisas que ele está tramando cheguem até você, até sua casa, que você possa, nesse dia, não só conscientizar, mas que você possa paralisar toda e qualquer ação que Satanás estava tentando contra você, contra aqueles que te pertencem, contra toda a sua casa. Você pode se posicionar e dizer assim: aqui nós não compactuamos com o reino das trevas. E eu quero que você compartilhe ao máximo essa mensagem e que você tenha entendido claramente: cristão não festeja, não celebra qualquer tipo de festas como essa ou celebrações como essa, onde o mundo está completamente voltado a algo que quem mais está desejando isso é o reino das trevas, para que se propague essas travessuras, feitiços e por aí vai, idolatria, cultos aos mortos e enfim. Eu quero que você entenda que essa chamada de hoje, ela fugiu um pouquinho ali da temática que eu venho, são alguns passos práticos, mas eu sei que edificou a sua vida. Você pode contribuir de alguma forma, você pode compartilhar esse vídeo para as pessoas que você sabe que tem esse tipo de dúvida. Você pode também se inscrever neste canal, porque amanhã mesmo terá um novo vídeo aqui, onde eu vou compartilhar uma mensagem que você conseguirá praticar. Isso é o mais importante. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E que o Senhor proteja você, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor possa blindar de toda e qualquer ação maligna, que você seja cuidado pela forte e poderosa mão do Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre você e todos aqueles que estão contigo, que convivem dentro da sua casa. E qualquer resistência espiritual, lembre que você tem duas ferramentas poderosas: o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Repreenda qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer levante de Satanás, pois maior é quem está conosco. Maior é o Senhor que nós servimos, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.